Agora deixa eu te contar essa história aqui para a gente fechar. Anos atrás eu estava pregando numa outra parte do mundo chamada Ásia Central. A Ásia Central é um conglomerado de 5 países. 5 países impronunciáveis. Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Tadiquistão e Turcomenistão. Os 5 países são ex-soviéticos. Eles eram parte da União da República Socialista Soviética. Ou seja, eles trazem aquele ranço de perseguição contra a igreja, contra tudo que não é soviético. E os 5 países são altamente islâmicos hoje. Muito pesado. Ou seja, você pega, pastor Dilton, os 2 maiores principados da história para mim, o comunismo soviético e o Islã. Você mistura no liquidificador, você joga em cima do mapa da Ásia Central, o lugar mais oprimido que eu já fui na vida. Você sai no aeroporto com medo já. Negócio demoníaco mesmo. Um dos meus melhores amigos me traduzia naquele dia. Esse cara é um herói para mim. Não vou falar o nome. Mas esse cara, ele era agente da Spetsnaz, antes de se converter. Spetsnaz era a polícia soviética que perseguia cristãos, que perseguia ideologias que não são soviéticas. Esse cara torturava pastores e crentes. Era o trabalho dele. Um russo desse tamanho, com a mão desse tamanho, campeão de boxe. Esse cara se converteu, aceitou Jesus, se tornou depois pastor, e ele hoje dirige um seminário teológico, o único entre os 5 países. Aí, esse cara, para você ter ideia, só de com quem a gente lida, esse camarada, os alunos do seminário dele começaram a sofrer perseguição da polícia secreta. Ele foi na polícia, porque ele conhece todo mundo, ele trabalhava com os caras, e falou assim: eu não quero que você toque mais nos meus alunos. Então, cada 15 dias vão marcar uma hora, eu venho aqui, vocês me torturam, mas nos alunos vocês não encostam. Ele agenda a tortura para ele poder tocar o seminário dele. Eu estava dando aula no seminário dele, ele sumia. Aí, no fim do dia, ele voltava todo roxo, todo ferrado. Aí, no fim da minha viagem, que a Tatiana, a esposa dele, me contou. Falou: não, se ele não sair, não for na polícia, ele não consegue dar aula, ele precisa apanhar, ele precisa ser torturado, senão você não consegue. Aí eu estou com esse homem me traduzindo, eu não sou digno nem de respirar o mesmo ar que ele está me traduzindo meu sermão. Aí estou lá, pregando em inglês e ele traduzindo para o russo. Aí ele vira para mim e fala: Mário, acabou o culto agora, tem um casal que eu queria que você encontrasse. Você trabalha com perseguido religioso, você precisa encontrar esse casal, orar por eles, ajudar eles. Eu falei: não, claro. Aí ele traz um casal bonito, 40 e poucos anos, só que a perseguição era tão cruel, parecia que eles tinham quase 60, assim, pele devastada, desgastada, sabe, bem cansado. Mas lindos, os 2, o homem e a mulher. Aí eles vêm, dêem um abraço. Falei: como eu posso orar por vocês? Aí me disseram assim: pastor, ore pelo nosso filho que está preso no Uzbequistão, que é o nosso país. Claro, eu oro. Mas por que vocês não estão lá com ele? Ele está preso lá no Uzbequistão? Eu falei: não, nós não estamos lá porque a nossa igreja achou por bem a gente sair do país para ajudar ele, porque lá a gente estaria preso também. Daqui a gente consegue pagar advogado, a gente ajuda mais ele estando fora. Eu falei: faz sentido. E fala uma coisa bem, por que ele está preso? Aí ele está preso porque ele pregou o evangelho para um outro garoto da escola. Aí eu falei assim: escola? Quantos anos tem o garoto? Ele falou: 16 anos, pastor. Espera aí, então ele não está preso, deve ser uma FEBEM, né? Um centro de detenção de menores, alguma coisa. Não, nosso país não tem isso aí não, pastor. Nosso país é prisão, homem e mulher que divide só, mas é prisão. Então, vocês estão me dizendo que ele está preso entre adultos? É, está preso entre adultos. Nesse momento aí, que ele me falou isso, já vem eu querendo resolver as coisas do meu jeito, né? Já vem autoridades na minha cabeça, como a gente conhece gente na ONU, gente no Itamaraty, para quem que eu telefono, isso é uma violação dos direitos humanos, aquela conversa mole já veio toda na minha cabeça. Um menino de 16 anos preso entre adultos, papá. Aí o pai notou que eu estava inquieto, o pai. Aí ele foi me explicar o óbvio, que eu trabalho com a igreja perseguida há 20 anos, eu já sei o que ele me falou, mas eu precisava ser humilhado naquele dia. Era necessário. Aí ele falou assim: pastor, eu estou vendo que o senhor está inquieto, deixa eu te explicar uma coisa. Em países como o nosso, a maioria dos países islâmicos, alguém se converter do Islã
para uma outra religião, principalmente o cristianismo, configura crime de blasfêmia passível de pena de morte. Então, o que isso quer dizer? O meu filho pregou o evangelho para um outro garoto de 16 anos na escola. Esse garoto se converteu, ele foi fuzilado no dia seguinte. Não tinha pena para quem prega, só para quem se converte. Então, meu filho foi para a cadeia. Entendeu, pastor? Não sei se vocês entenderam, mas basicamente tudo que ele me disse se resume a uma frase. A gente está no lucro. Eu não sei porque que você está reclamando ainda. Era para o meu filho estar morto. Aí eu fiquei transtornado. Falei assim, quanto tempo tem que ele está preso? Foi 11 meses, pastor. Nessa hora, irmãos, aconteceu um negócio trágico na conversa. Pelo menos no meu ponto de vista. Porque o pai estava falando e a mãe estava de cabeça baixa. A mãe resolveu falar. E quando mãe fala, arregaça a gente, né? Porque pai é meio jornalista, já viu? Pai dá dados de filho. Meu filho joga bola, meu filho fala inglês, meu filho está preso. Mãe tem coração. Aí a mãe está olhando para baixo, assim. Aí essa mãe levanta o olho, tem uma lagriminha nela, assim. E o pai tinha falado que ele estava preso há 11 meses. Ela fala assim, ele é torturado todos os dias, pastor. Aí eu falei, como que ele é torturado? Como que eles fazem a tortura? O meu amigo que estava traduzindo ficou até envergonhado, porque ninguém pergunta isso. Aí ela falou, ele é torturado com agulha debaixo da unha todos os dias. Eles entram na cela e colocam a agulha debaixo da unha dele todo dia. Todo dia. Ali eu quase vomitei. A víscera veio aqui em cima, fiquei ruim. Envergonhado, com raiva. E o pai notou de novo que eu estava inquieto. Aí o pai virou para mim e falou assim, pastor, é o recurso que eles têm, pastor. Eles estão tentando fazer o menino desistir. Eles estão vendo se o menino desiste de ser cristão, se o menino vira muçulmano, se o menino para de pregar. Aí eles precisam torturar, entendeu, pastor? É o recurso deles. E eu precisava ser humilhado naquele dia, irmãos. Aí eu fiz a última pergunta, só para fechar a tampa do caixão. Que ele falou assim, é para ver se o menino desiste. Eu falei, e conseguiram? Eu já sabia a resposta. Conseguiram? Ele desistiu? O cara sorriu para mim, o pai. De vez em quando eu estou dormindo ainda à noite, eu lembro do sorriso desse cara, parece uma tormenta também. Ele falou assim, pastor, para o meu filho parar de pregar, ou eles matam, ou eles expulsam ele de lá. Porque até agora eles só conseguiram 138 convertidos na cadeia. E o meu filho não vai parar de pregar. O meu filho não para. Ninguém vai parar o meu filho. No meu coração, irmãos, a ansiedade de uma mãe pensando todo dia num outro país, que o menino dela de 16 anos está sendo torturado. Chega a ser cortante esse pensamento na minha cabeça. Assim. Você imagina o dia dessa mulher, como é que é? Como é que era? Porque esse menino está solto, glória a Deus por isso, já está em casa, já está no Cazaquistão com os pais. Agora, você imagina a ansiedade dessa mulher? Você imagina o desespero? Todo dia, será que os torturadores já passaram na cela do meu filho? Será que vai passar ainda? Que hora que será que passa? Meio-dia, 1h? Mas não, eles decidiram fazer uma troca. E a gente fica pensando na tortura, a gente não respira. A gente prefere pensar nas salvações. A gente prefere pensar que Deus não nos deu um filho, Ele deu um missionário para entrar lá dentro do inferno e tirar a gente de lá. Meu filho não vai parar de pregar. Troque a sua ansiedade por um propósito.